E aí, galera, aperta o cinto que vai começar mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e você seu motorista hoje. Nós vamos falar hoje sobre ideologia e alienação. E por que surgiu esse assunto? Porque aconteceu, pessoal. Eu tenho meu primeiro hate. Alguém se deu ao trabalho de escrever um textão de quase 500 palavras no meu vídeo sobre trabalho infantil, me chamando de alienado reprodutor da ideologia da esquerda. E é interessante, porque o cara tem que estar com muito tempo livre para escrever um textão desse tamanho criticando alguém, né? Mas, inclusive, o comentário dele jamais vai ser visto, pelo menos não no meu canal, porque eu apaguei e vou apagar de novo se ele mandar de novo, porque ninguém é obrigado a ler porcaria no meu canal. Se ele quiser postar na página dele, o problema é dele. Mas voltando para o tema de hoje, ideologia e alienação, foi interessante porque traz para a gente esse assunto, e esse assunto ele é importante porque a gente está vivendo uma era de desinformação que está transformando um monte de pessoas em reprodutores de ideologias macabras, né? E as pessoas nem sabem o que isso significa. E aí eles te chamam de alienado sem saber o que é um alienado. E aí é interessante, vamos falar sobre isso hoje. Eu sou psicólogo social, sou de base comportamental, né? Então eu sou um behaviorista social. Eu trabalho com algumas teorias ligadas a esse contexto social, de interação e tudo mais. E aí é interessante que a primeira coisa que a gente precisa falar é que a ideologia está muito ligada a um conceito que a gente tem de verdade. E como cientista do comportamento, e como cientista num contexto geral, a gente entende que a verdade absoluta ela não existe. Porque cada pessoa, cada cultura, cada grupo tem as suas verdades, tem as suas vivências. Então, quando eu falo de verdade, eu estou falando de um processo de reconhecimento de algumas coisas como dogmas até, mas que só vale para aquele grupo, ou para aquela pessoa, ou para aquela sociedade, não para o mundo como um todo, e não para a sociedade de maneira ininterrupta, né? E aí, quando a gente começa a falar de ideologia, a gente já vem estudando isso desde a época dos filósofos gregos, mas essa palavra ideologia, ela começa a ser usada mais no sentido mais literal a partir de alguns estudos do Francis Bacon durante o século XVI. E ele mostra, né, e ele propõe uma teoria que inclusive ela é muito válida até hoje, de que existiam 4 ídolos que nos impediam de se aproximar da verdade. Quando a gente percebesse esses ídolos, a gente daria um passo mais próximo da verdade. Ou seja, de maneira prática, é impossível a gente chegar até a verdade, porque existem esses ídolos nos atrapalhando. E quais são esses ídolos? O que ele quis dizer com isso? Então ele fala de 4 ídolos, né? A caverna, a tribo, a praça e o teatro. Vamos falar rapidinho de cada um deles para esse vídeo não ficar muito longo. A caverna, ele fala de questões pessoais, particulares, né? As nossas idiosincrasias, nossas condições já estabelecidas. Eu estou batendo no microfone, desculpa. Tudo que está ligado ao nosso processo individual, inclusive de identidade, as coisas que eu trato como dogma para mim, que são verdades absolutas para mim, e que se eu não consigo perceber isso, eu já estou longe de enxergar a verdade. Depois disso, eu tenho a tribo, que no contexto do Bacon, não estou falando da comida, a gente tem um processo de relação social, ou seja, que a gente acha que nós somos especiais, né? Nós somos a raça suprema, a melhor de todas, e que nós somos privilegiados, e que nós somos a poeirinha especial do universo. É também uma forma de nos afastar da verdade. Se eu acho que eu sou especial, melhor que os outros, eu já estou longe de
chegar a um conhecimento mais puro. E por fim a gente tem, aí a gente tem a praça, que é um conceito interessante, que ele fala do processo de socialização, principalmente através da linguagem, né? Quando a gente transmite as coisas. E aí na praça acontece uma coisa interessante, que é a atribuição de significados diferentes para as coisas, né? Então, quando a gente vai se relacionar com pessoas diferentes, a gente percebe que determinadas coisas têm significados diferentes para cada grupo, para cada pessoa, e às vezes até a atribuição do significado, a atribuição da própria palavra. Por exemplo, macaxeira, que para minha família é mandioca, que para muitos outros brasileiros também é mandioca, né? Girimum, que para minha família é o que muitos de vocês conhecem como abóbora, e assim por diante. Então, esse processo de atribuição de significados relacionados a essa praça, a esse lugar que eu convivo, pode atrapalhar a chegar à verdade também, porque eu posso atribuir significado errado às coisas, né? Como a gente achava, por exemplo, que a Terra girava em torno que o Sol girava em torno da Terra, e isso era um significado que a gente atribuiu ao Sol, que ele estava preso à Terra. E isso, se eu levasse isso como verdade absoluta, isso jamais nos permitiria entender que é a Terra que gira em torno do Sol, né? E por fim nós temos o teatro, né? E quando ele fala de teatro é interessante, porque ele está falando de o que a gente hoje poderia chamar de mídia. E aí é que pega a coisa. Porque eu estou falando de informações que são transmitidas, mas que não podem ser testadas nem comprovadas. É algo que você recebe do tio do Zap todo santo dia, né? Então a gente recebe imagem de vídeos e memes e correntes que o governo estava implantando uma mamadeira com formato de bico de pênis, e que teve gente que, por incrível que pareça, acreditou nisso, né? Ô, pessoal, vamos acordar um pouco. E é interessante porque talvez o ídolo do teatro seja o que mais nos afasta de chegar talvez mais próximo dessa verdade, porque é o que mais está acontecendo hoje, é o que mais tem vivenciado, né, esse afastamento da verdade. A gente tem, com a tecnologia, uma difusão de informações gigantesca, muitas informações que não podem ser checadas, verificadas pela ciência, comprovadas ou negadas. E mesmo quando você tenta negar, essa informação já se difundiu, a pessoa já aceitou ela como verdade e não tem como fazer muita coisa. Então, pensando nesses processos que já nos afastam da verdade, eu pego lá, por exemplo, Mannheim, que traz uma definição de que ideologia é praticamente tudo que eu penso, porque ela está ligada à ideia, está ligada ao meu processo cognitivo, inclusive pensamento, né? Então não existe pessoa sem ideologia, porque tudo que eu aprendo, de certa forma, faz parte dessa ideologia. E o Mannheim fala uma coisa interessante, que é que esse processo ideológico ele pode ser condicionado, isso é óbvio, né? Se ele é aprendido, eu posso ensinar do jeito que eu quiser. Ou seja, ele é perigoso, porque ele pode ser formado, inclusive para ver pessoas como inimigos e tudo mais. E aí, por outro lado, eu tenho um conceito de ideologia como algo negativo, que inclusive é usado pela direita, que vem do Marx principalmente, mas de outros filósofos e sociólogos também. Mas o Marx fala um pouco disso, dessa questão de manutenção de relações de poder. E quando, por exemplo, a direita propõe o escola sem partido, eles falam que é para combater a ideologia da esquerda e não sei o quê, implantando a própria ideologia, o que não faz sentido nenhum. Ele traz esse contexto de que ideologia sempre vai ser algo negativo, sempre vai ser algo de um processo de ideias, principalmente grupal, que reforça relações de dominação, de poder, né? Então, a ideologia sempre vai ser uma ferramenta de manutenção de relações desiguais. Ou seja, para eu me manter no poder, eu preciso fazer com que ideologias que reforcem essa desigualdade sejam naturalizadas e aceitas.
E para eu manter essa relação de poder, eu vou usar de vários artifícios, como a reificação, que é a naturalização de coisas absurdas, como sempre existiu pobre e rico, então você tem que se contentar. Se você é pobre, você tem que se conformar, porque pobre e rico é uma coisa que sempre existiu, você tem que ficar aí quieto no lugar que você nasceu, né? E outras, como naturalização, fragmentação, a gente divide a população em vários grupos, em várias situações diferentes para que eles possam não perceber que unidos são mais fortes e assim não querer combater um governo com relação de poder, né? Qualquer semelhança com o governo atual é mera coincidência, não estou fazendo essa ligação ainda. E aí, para fechar, pessoal, a gente vai entrar então no processo de alienação. Então, se eu alimento relações de poder desigual, se eu não percebo que alguém está me dominando, eu sou alienado. Então, o alienado é fácil de perceber porque a gente percebe isso no discurso dele, que é um discurso engessado e que não aceita críticas, né? A principal característica de um cientista é considerar que ele pode estar errado e que ele precisa, às vezes, corrigir um erro, ou que a teoria que ele lançou não faz sentido e que ele vai ter que começar do zero. Para uma pessoa alienada, o que ela tem como ideologia, como verdade, não pode ser questionado, não pode ser criticado e não pode ser combatido. Então, o alienado, ele não questiona, né? Então, por exemplo, sempre existiu pobre e rico. Para qualquer pessoa mais sensata, não faz sentido a gente justificar que a pobreza continue existindo, porque ela sempre existiu. Para outras pessoas que são alienadas, essa justificativa faz total sentido. Sempre foi assim, não vai mudar, vamos deixar quieto, né? Então, um dos processos da alienação é justamente reforçar essas ideologias de dominação, deixando o povo sem reação. Vou combater isso para quê? Sempre foi assim. Quem sou eu para bater de frente com isso? Né? E aí depois a gente pode até fazer um outro vídeo mostrando que pessoas podem sim fazer a diferença, mesmo sendo só uma no início. Mas aí eu queria dizer o seguinte, se você tem como verdade algo que não pode ser questionado, você é alienado. E aí é interessante porque se eu parto do princípio de que quem mantém alienação é a ideologia, que cada um de nós tem uma própria ideologia, né, carrega um conhecimento próprio e tudo mais, eu fico às vezes na dúvida se eu posso falar que existem pessoas que realmente não são nada alienadas, porque esse processo ele está muito vinculado, né, à alienação e ideologia. Mas o que eu preciso entender aqui, para eu ser menos alienado, pelo menos, é ter a habilidade ou capacidade de, pelo menos, questionar tudo que me é imposto, tudo que me é falado. Então, por exemplo, se eu recebo uma notícia de que tem governo fazendo mamadeira com bico em formato de piroca, o mínimo que eu tinha que fazer para não ser um alienado é questionar essa informação. Meu Deus, faz sentido isso? Da onde que tiraram isso? Como que pode ser feito uma coisa dessa? Se isso estivesse acontecendo, já não tinha saído no jornal, na mídia, em todo lugar? Eu preciso questionar tudo. Então, o processo de tomada de consciência, ou seja, de ir justamente contra a alienação, consiste em questionar tudo. Todas as relações que você tem hoje, seja trabalhista, seja até afetivo. Você já parou para questionar e ver se faz sentido, se está te fazendo bem, o que as pessoas ganham com isso? E quando eu faço essa pergunta, quem está espalhando isso ganha, eu fico muito mais consciente. Porque aí muita coisa começa a fazer sentido. O que fulano vai ganhar com a divulgação dessas informações? Com essas questões que estão sendo espalhadas sem nenhum tipo de prova ou coisa do tipo. Tá certo? Deu para entender mais ou menos. Foi um resuminho só, porque o tempo é curto e eu não quero ficar fazendo vídeo muito longo. Apesar de já ter passado bastante do tempo, mesmo assim, desculpa, espero que vocês tenham ficado até o final aí. Depois a gente pode até falar mais disso em outros vídeos.
Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo e a gente se vê em outra viagem na semana que vem. Abraço!